Vamos lá, abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 6, e nós estaremos lendo o versículo 10 e compartilharemos com os irmãos então nesta manhã, pregação de poder e a devoção. Atos, capítulo 6, versículo 10. Amém? Atos, capítulo 6, versículo 10 diz: mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Amém? Nós vamos aqui através deste versículo, irmãos, aprendendo uma coisa bastante interessante. Assim, não tem nada que nos capacite a fazer ou a falar aquilo que nós pretendemos, a não ser o conhecimento. Então, assim, quando você quer fazer alguma coisa e você quer apresentar alguma coisa a alguém, você quer fazer com que alguém tenha entendimento daquilo que você está ensinando, você precisa antes saber o que é que você vai compartilhar. Porque é interessante, de repente você até cata um tema, cata um texto, e a gente vai vendo aí com os nossos irmãos aqui trazendo os workshops, né? Não tem um que vai fazer a sua apresentação que antes não passe ali 2, 3 dias, uma semana ou mais estudando. Por quê? Porque ele sabe que alguém possa, no decorrer da sua apresentação, levantar uma pergunta e ele... Isso é interessante. Isso vai fazendo com que a cada instante você vai tomando conhecimento do assunto e se preparando melhor para que você compartilhe isso com mais facilidade. Quando nós olhamos aqui para o versículo lido aqui a respeito daquilo que Estevão expunha ali diante daqueles que o interrogavam, nós vamos ver uma coisa bastante interessante. Qual que é ali a principal chave que faz com que as pessoas olhem para Estevão e realmente falem assim: olha, como é que nós podemos questionar esse camarada para que ele seja surpreendido naquilo que nós perguntemos? Então, e hoje nós muitas das vezes participamos de alguns assuntos leigo, sem ter o conhecimento mais profundo daquilo que está sendo compartilhado. Muitas das vezes a gente não faz questionamento. Uma, para não constranger o apresentador. E outra, porque muitas das vezes, não tendo conhecimento, a gente não questiona. A gente vai esperando com o decorrer do tempo da apresentação, aquilo que você vai tendo entendimento, e o entendimento traz a você alguma dúvida, algum questionamento, então você faz a sua pergunta. Aqui não. Aqui os camaradas que questionavam, eles já tinham os seus argumentos. Eles já sabiam que ia perguntar, porque a função deles aqui, o intuito deles era condenar. Então, não sei quantos dos irmãos estão vendo aí, tem uma série de CPIs em andamento aqui nesse Brasil. Tem CPI para tudo. E um lado defende uma posição, o outro lado defende outro. Aquele que defende um ponto de vista que é contrário àquele que está sendo interrogado, então o camarada vai fazer de tudo para perguntar e dentro da sua pergunta abrir uma brecha para condenar. Aqui não era diferente. Então aqueles que questionavam Estevão aqui, ele sabia muito bem. O versículo 9 diz: levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Eles discutiam com Estevão a respeito daquilo que eles criam. Não é discutiam com Estevão a respeito do cristianismo, não. E quando eles questionavam, tinha resposta. E aí ele falou assim: não pode. É muita sabedoria deste homem. Nós nunca vimos isto. Como é que nós vamos induzir este homem a proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus? E aí a gente vai vendo que o que fazia Estevão estar seguro da sua defesa
é que ele realmente tinha um contato pessoal, ele mantinha a sua devoção, ele buscava conhecer quem ele servia. Então eu falo para os irmãos, qual é o nosso grande problema hoje? É falar que não tem tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, quando nós deixamos de ter tempo para ler a Bíblia, quando nós deixamos de ter tempo para orarmos, quando nós deixamos de ter tempo para conhecer melhor a Deus, nós perdemos na qualidade daquilo que professamos crer. E você vai ver muito disso. Você vai se deparar com situações que muitas das vezes você vai parar assim e falar assim, onde está isso? E aí você faz como nós fazemos muitas das vezes, né? Cita, sem muitas das vezes ter o conhecimento e estar realmente seguro daquilo que você está falando. E alguém pode usar a sua fala e te induzir ao erro com aquilo que você falou. O cuidado que nós devemos ter ao professarmos a palavra de Deus é sabermos exatamente se nós mantemos a nossa devoção e mantemos a nossa comunhão com Ele para falarmos da palavra dEle. Mas precisa isso, pastor? Precisa. Irmãos, eu falo assim, nada cai do céu de graça. Nem água, nem chuva. Porque quando você vai colocar ela no copo, ela tem que ser tratada e você tem que pagar para a Sabesp. Porque é assim que funciona. Ou você investe tempo para adquirir conhecimento, ou você vai ficar, ou vai deixar muito a desejar. Então, aquilo que eu tenho falado aqui para os irmãos, quem deixa de estudar para trabalhar vai ficar desempregado mais tarde porque não estudou. Então, quem deixa Deus de lado para fazer qualquer outra coisa a não ser conhecer a Deus, uma hora vai sentir falta deste Deus que ele deixou de conhecer. Porque é assim que funciona. E nós vamos olhando para isto e nós vamos aprendendo a cada instante. A palavra que nós pregamos, ela só terá poder se nós mantivermos comunhão com o dono da palavra. Como é que eu faço isto? Invista tempo em conhecer a Deus. Se você não está lendo a sua Bíblia, você está deixando, no mínimo, de conhecer a história. No mínimo. Mas eu não aprendi nada. Não tem problema. Mas se alguém comentar alguma coisa daquilo que você já tem lido, você vai lembrar na hora que for comentado. Pode ter certeza disto. Então, se eu chegar aqui e falar para os irmãos, olha, existia um homem e ele teve 12 filhos. Isso está onde? Está no Gênesis. Aí. Já sabe, né? Existia um homem que formou 12 homens para fazer o seu discipulado. Quem foi este homem? Jesus. Você vai saber. É interessante isto. São coisas que elas vão aparecendo na nossa mente porque ela está armazenada. Porque se não tiver, não tem como você tirar. Não tem como. E é bom nós olharmos para isto. Quando nós olhamos para João, capítulo 15, versículos 7 e 8, diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
Qual é o segredo para produzirmos alguma coisa? Estarmos em Cristo. Buscar conhecer, ter comunhão, investir tempo em saber quem é o Senhor da palavra. Eu falo para os irmãos, olha, se nós passamos, e isso acontece comigo, e eu não estou jogando só a responsabilidade para os irmãos, não. Tá? Porque nós somos iguais, eu já falei isso aqui várias vezes. Mas quando nós passamos a semana inteira, e você não tem um tempinho nem para ler a sua Bíblia, você pode ter certeza que você estará aqui no domingo, muito mais fraco espiritualmente do que da semana que você parou e tirou um tempo para ler a sua Bíblia e orar. Faz parte. Então eu falo para os irmãos, nós deixamos muito a desejar. Muito. E é bom que nós aproveitemos melhor o tempo. Eu falo para os irmãos assim, 5 minutos é muito tempo? Não, num dia de 24 horas não. Mas se você tirar 5 minutos, fala assim, eu vou ler a minha Bíblia nesses 5 minutos. Eu vou tirar 2 minutos para orar. 2 minutos. Aqui, esses dias atrás, sem ser sábado agora, sábado retrasado, a irmã Aline fez um teste com a gente. Falou assim, vocês têm 5 minutos para fazer. Aí eu falei pro Vi. Era 3 questões. Se você contasse de 1 até 90, ia dar mais ou menos 1 minuto e meio para fazer cada folha. Terminou, você fazia o seu teste dentro dos 5 minutos. Porém, você não contou. A irmã Aline falou assim, o tempo acabou. Mas não terminei. Porque 5 minutos passou tão rápido que você não viu o tempo passar. Olha que coisa interessante. 5 minutos. Mas se você tirar 5 minutos para orar, parece uma eternidade. Fica orando 5 minutos para você ver se o tempo passa. Porque o tempo é relativo. Quando nós estamos fazendo uma coisa que nós gostamos, ou nós estamos focados, o tempo passa muito rápido. Quando nós fazemos uma coisa que nós não temos tanta intimidade, ele demora muito de passar. Demora muito. Então, e por que isso acontece conosco? Porque nós não fomos treinados. E nós não estamos sendo para investirmos tempo na devoção. Então, quando o Vinícius ministrou aqui no encontro de jovens, falou assim, na época de Paulo, o pessoal prestava atenção na pregação 4 horas. Hoje a gente só fica 5 minutos e já está estressado e não aguenta ouvir mais. Mas é assim. Olha que coisa interessante. O que o Senhor está falando para nós? Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como é que eu permaneço em Cristo? Passando a semana inteira sem ler a Bíblia? Passando a semana inteira sem tirar um tempo para orar? Passando a semana inteira fazendo todas as outras coisas, menos entrando em comunhão com Ele? Antigamente, nós, batistas, nós éramos conhecidos por aqueles que tinham o conhecimento bíblico. Então os outros irmãos, quando falam assim, nós somos da igreja batista. Ih, rapaz, não discutir com batista. Batista lê Bíblia. Nós perdemos isto. Perdemos. Porque a gente está deixando de ter. Está deixando de ter tempo para ter devoção. E é bom nós olharmos para isso. O que é que faz você ter confiança? O que é que faz você ter ousadia? O que é que faz você ter autoridade?
O que é que faz você realmente ter confiança na hora de falar? É o tempo que você investe no conhecimento daquilo que você vai apresentar. Quando você não investe tempo nenhum, você fica muito superficial e você não consegue trazer o esclarecimento que as pessoas entendam aquilo que você quer. Ou quando você fala, se você já sabe o que você vai falar, aí... Mas é bom nós olharmos para isto. É bom. Sabe por quê? Uma hora vai ser preciso. Uma hora vai ser preciso. Então é bom nós começarmos, né, a investir tempo na nossa devoção. E você pode ter certeza que quando você fizer aquilo que o Senhor da palavra requer de nós, Ele diz que nós devemos permanecer nele. E quando nós assim o fazemos, nós glorificamos a Deus. Não é que você vai ser glorificado. Não. Quanto melhor você representa Deus, mais Ele é glorificado. Charles Spurgeon diz o seguinte: somos, num certo sentido, nossas próprias ferramentas. E, portanto, devemos nos manter em boa condição. Meu espírito, alma e corpo são os mecanismos mais próximos para o serviço sagrado. Minhas faculdades espirituais e minha vida interior são meu instrumento de batalha e arma de guerra. Olha que coisa interessante. Então, assim, você é, né, a ferramenta mais útil para ser usada no momento oportuno, para ser usada na hora certa. Mas essa ferramenta tem que ser eficaz. Porque se não for, os irmãos que mexem com ferramenta aqui, as irmãs que precisam fazer algum serviço em casa, que na hora que precisa de uma ferramenta, se não tiver a ferramenta certa, não faz o trabalho. Não faz. Então não adianta você querer apertar um parafuso 10 com a chave 13. Não adianta. Não vai apertar. Vai pegar um parafuso Phillips, aquele que tem a cabeça de estrelinha, queria apertar com a chave de fenda. Não vai apertar. Não vai, você sabe disto. É do mesmo jeito. Quando nós temos o conhecimento, nós somos uma ferramenta útil. Quando nós deixamos de ter o conhecimento, nós não podemos ser usados de forma adequada. Então, o que o Senhor está falando para nós? A cada dia, se consagre, invista tempo em conhecer o Senhor da palavra. Porque quando você assim o faz, as coisas tendem a melhorar e muito para o seu lado. E aí você sabe que, falando com o Pai, Ele vai estar em comunhão com você. O nosso grande problema é que nós aprendemos a recorrer a Deus só quando nós temos necessidade. E está errado. Atos, capítulo 1, versículo 14. O texto diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Qual era o segredo? Está em oração. Capítulo 10 de Atos, versículo 9. O texto diz: no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tenha um momento de devoção. Tenha. É necessário. E quando você investe tempo
para orar, você sabe que naquele instante você tem a responsabilidade, você tem o compromisso de falar com o Pai. Atos capítulo 13, versículo 3. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Irmãos, tem uma coisa que nós deixamos de fazer faz muito tempo. Pelo menos eu. Jejum. Oração. Você pode até orar. Mas tem uma coisa que faz com que você realmente alimente o seu espírito. E aqui o jejum, é bom nós entendermos isto. É você se despreocupar com tudo aquilo que é necessidade física para se envolver com aquilo que é espiritual. Então, tem gente fazendo campanhas, vamos fazer jejum de celular. Esse aí tá difícil agora. Tem gente que se fizer isso perde o emprego. Não tem como. O Vinícius disse que já é a segunda... É o sexto órgão. Perder o sexto órgão deixa de ser funcional. Tem necessidades que muitos não têm. Tem muita gente que não liga para celular. Porque não faz parte, não faz parte das suas necessidades. Mas tem outras coisas que ocupam o seu tempo. Então, assim, eu vou fazer o jejum de televisão. Eu vou fazer o jejum, sei lá, de outra coisa qualquer. Sabe o que é isso? É você tirar um tempo para tudo aquilo que te chama a atenção e te distraia, não te preocupar no momento que você estiver em comunhão com Deus. E é bom, irmãos, nós olharmos para isto. Porque a gente perde muito tempo com aquilo que não é prioridade e esquece do que é prioridade. E aí, sabe qual é o nosso grande problema? Porque depois a gente vai querer que os outros façam aquilo que nós não fazemos. E ele fala assim, não é assim. Então, quando a gente olha para essa situação, quanto maior o temor, maior a obediência. Quanto menor o temor, maior a desobediência. Então é bom você aprender isso, nós aprendermos isto. Olha a posição dos apóstolos, capítulo 4 de Atos, versículo 19. Responderam, porém, Pedro e João, julgai-vos, se é justo diante de Deus obedecer antes a vós ou a Deus. Olha que coisa interessante. Irmãos, obediência, ela deve ser inflexível. Então, tem um chavão para alguns que diz o seguinte: determinação judicial não se questiona, se cumpre. Quando sou eu que determino? Tá certo? Não. Não. A Bíblia diz o seguinte: obediência, ela é inflexível quando ela está de acordo com a vontade de Deus. Qual é a posição dos apóstolos? Que vocês acham que está certo? Desobedecer a Deus para obedecer aos homens? Julgai-vos isto. É justo isto? Então, quando nós temos o temor, nós sabemos exatamente a quem obedecermos. E aqui, a obediência a Deus, ela não pode
deixar de ter prioridade. Capítulo 5, versículo 29. Respondeu Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você vai preso, não tem problema. Estou com a minha consciência tranquila diante de Deus. Tá? E é bom a gente ter entendimento disso. Capítulo 26, versículo 19. Capítulo 26, versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui Paulo diante do rei Agripa. E nós vamos vendo isso aqui a cada instante. Quando nós mantemos o nosso ser ligado a Deus, nós sabemos exatamente a quem devemos obedecer. Nós muitas das vezes esquecemos disto. E nós nos deixamos levar por aquilo que o tempo requer de cada um de nós. Então nós perdemos tempo com muitas coisas que não traz resultados positivos espiritualmente para nós. Perdemos muito tempo com isso e deixamos de administrar esse tempo para buscarmos realmente aquilo que é mais proveitoso para cada um de nós espiritualmente. E eu só vou saber, irmãos, eu só vou saber disto quando eu souber realmente pesar aquilo que é mais importante. Enquanto eu não tiver esse entendimento, eu vou achando que está tudo normal, está tudo certo, está tudo muito bom. Até na hora que chegar na minha porta e baterem, e eu falo assim, se eu tivesse lembrado disto, se eu tivesse me preparado melhor, se tivesse... Aí o se é uma condição que não permite você fazer. Nós devemos estar o tempo inteiro, se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esta é a ordem. E nós vamos vendo que muitas das vezes, nós, como igreja, nós perdemos muito tempo em não querermos conhecer melhor a quem nós servimos, porque a gente deixa de ler, nós deixamos de orar, nós deixamos de jejuar. E eu não estou falando aqui para você se abster somente da comida, não. Aqui era comida e água. Muitos era só comida. Porque não tinha outra coisa. Só tinha comida e água, tinha que fazer comida e água. Mas hoje, o que é que você pode abrir mão para tirar pelo menos 5 minutos, 10 minutos, sei lá, de devoção? O quê? Falar depois diante de Deus, mas eu não tive tempo, Senhor. Tá certo? Pode ter certeza que não. Eu falo para os irmãos como homem, porque nós somos iguais, eu falo isso o tempo todo. Nós somos iguais, corremos atrás das mesmas coisas o tempo todo. O tempo todo. E você não quer outra coisa, a não ser a ter uma qualidade de vida melhor. Porque é isso que nós fazemos o tempo todo. Você trabalha, você estuda, você faz isso, você faz aquilo, porque você quer ter uma qualidade de vida melhor. Esta qualidade de vida melhor aqui, ela só vai ser boa se nós, na mesma proporção, buscarmos uma qualidade de vida melhor espiritualmente. Porque se nós não buscarmos, isso fica aqui, irmãos. Isso fica aqui, isso passa tão rápido. Passa tão rápido. Esses dias eu conversava com a minha mãe já está com 9.2, ou vai fazer 9.3 aí.
Eu vou assim, minha velhinha, se eu chegar até aí, eu tenho só mais 30 anos. E 30 anos voa. 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 Então a gente passa o tempo todo que nos permite estar aqui buscando uma qualidade de vida melhor para viver 90 anos. E depois passamos uma eternidade querendo desfrutar daquilo que nós não plantamos. Nós devemos pensar nisso o tempo todo. Devemos. O que estes homens faziam era realmente isto: buscar uma qualidade de vida eterna, porque eles sabiam que esta aqui, material, era passageira e ia embora muito rápido. E nós devemos estarmos atentos a isto. Então, quando se fala de devoção, quando se fala de qualidade de vida espiritual, nós devemos estarmos atentos a algumas coisas que nós esquecemos. E isto serve para mim e serve para cada um de nós. Devemos, de forma sistemática, buscarmos ter uma vida como estes homens aqui, uma vida devocional. Devemos. E eu falo para os irmãos, eu, como homem, diante de toda a correria do dia a dia, eu falho. E eu que tenho a responsabilidade de trazer o estudo para os irmãos. Olha que coisa interessante. Se eu faço como a gente está fazendo agora, tirar um tempo todos os dias para você ler a sua palavra, a palavra de Deus, fica bem mais fácil você compartilhar, você argumentar, você trazer esclarecimento, porque uma coisa vai somando a outra. Quando você deixa de ler, quando você deixa de buscar o conhecimento, você fica limitado na sua mensagem. Você fica limitado naquilo que você gostaria de acrescentar a palavra para trazer um esclarecimento melhor. E você tem que fazer isso todo dia. Então, atente isto. Nós devemos buscar uma vida de devoção. E isso deve tornar-se um hábito, para que a palavra de Deus realmente seja um instrumento vivo nas nossas vidas. Senão não faz sentido. O bom da escola é isto: é você realmente buscar ter um padrão de comportamento para que você realmente mantenha aí um coração ardente na comunhão com Deus. Você precisa. Quando nós deixamos de fazer isto, essa chama vai apagando. Vai apagando. E você nem percebe que está sendo esfriado. Não percebe. Se você tiver necessidade de fazer, você fala assim, poxa vida, poderia ter feito isto. Mas se você não tiver, o inimigo vai jogando ali respingos de água em você, sem que você perceba, e daqui a pouco você está apagado. Porque você deixou de buscar, deixou de manter a sua devoção pessoal. E não foi por falta de tempo. Não. Foi por falta de administrar melhor o tempo. Todos nós temos tempo. Eu falo isso aqui para os irmãos. Todos nós, todos os dias, levantamos com 24 horas limpinha, novinha. Uns em 24 horas ganha dinheiro, faz tudo, trabalha, faz não sei o que, faz. Outros em 24 horas só dorme, só come, não faz nada. Vai querer colher a mesma coisa que o outro? Não tem como. Não tem como. Se em 24 horas você não tirou um momento para ser útil para você, você vai querer colher o quê? Não tem como.
Espiritualmente é do mesmo jeito. Nós devemos buscar, devemos criar um mecanismo, né, para que isto seja funcional. Seja funcional. E pode ter certeza, quanto melhor você cultivar isto, melhor será a sua colheita. Procure manter de forma disciplinada momentos onde você realmente se dedica à oração. E procure um local secreto. Procure um local secreto, onde que você se retire para manter a sua obediência a Deus, e ninguém, nada, vai te atrapalhar. Não chegar e falar assim, agora eu vou orar, tá? Não me incomoda não. Esquece. Porque alguém vai bater na sua porta. Alguém vai te atrapalhar, alguém vai te chamar, o telefone vai tocar e você vai ter sossego. Retire de forma secreta. Ninguém precisa estar sabendo. Ninguém precisa estar sabendo. Você tem o seu ambiente, você tem o seu lugar, você sabe onde você pode ficar assim. Não, eu posso tirar 5 minutos, 10 minutos. E ninguém vai me perturbar nesse momento. Vai lá. E a pessoa não precisa saber o que você está fazendo. Não precisa, só Deus. Só Deus. Mas tire esse tempo. Tire. Se você assim o fizer, você pode ter certeza. Isto trará resultados que você não tem noção do que é que Deus pode fazer através da sua vida. Não tem. Porque quem vai trabalhar através de você ou por você na sua vida e na vida de outros é Deus. Faça isto. Faça. E você vai ver a diferença que isto faz. Tenha um estilo de vida. Procure onde aquilo que você faça demonstre obediência à palavra e à ordem de Deus. E você vai ver que as coisas começam a mudar. Nós muitas das vezes temos aí a nossa vida, seja ela profissional, seja ela espiritual, seja ela matrimonial, seja ela estudantil, seja ela o nosso relacionamento com a nossa vizinhança, em todas as áreas da nossa vida. Mas procure, em todos os seus relacionamentos, em tudo aquilo que você está envolvido, demonstrar que você tem obediência e temor a Deus. E você vai ver que as coisas mudam. E não sou eu que estou prometendo isso a você. Quem está prometendo é Deus. É Ele. Você, olha, se você manter a sua devoção comigo nesse sentido, tudo aquilo que você pedir vai se cumprir. Já pensaram nisto? Já pensaram nisto? Tem hora que a gente tem medo disto. E nós temos medo porque nós nunca experimentamos. Nós nunca experimentamos. E nós só iremos saber como as coisas funcionam quando nós experimentarmos. Muitas das vezes, a gente vê testemunho de pessoas e você olha assim, por causa da nossa incredulidade, se é que eu posso colocar assim, ou se é por falta de comunhão, ou se é por falta de experiência, muitas das vezes a gente não dá crédito. Eu estava vendo um vídeo ontem
E o título do vídeo é assim: A Mulher que Duvidou de Deus. Não sei quantos dos irmãos já viram isso, né? Eu estava num programa do Ratinho um tempo atrás. E ela pegou e falou assim, ó: eu tenho certeza que Deus não existe. Né? Porque se Deus existisse, Ele não me traria tremendo sofrimento como eu estou passando. E ela estava com um câncer enorme no rosto. E ela bradava aquilo com muita fúria, porque ela não conseguia entender por que é que Deus tinha dado tremendo sofrimento para ela, se ela não tinha feito nada para ofender a Deus. E ela começou a falar aquilo o tempo todo, e o tumor só crescia. Aí um dia ela disse que dentro do hospital, ela realmente buscou ter um entendimento daquilo que ela realmente estava passando e se realmente existia ou não Deus. Ela disse que um dia ela estava na sala e daqui a pouco ela sentiu que o corpo dela saiu da sala. E ela disse que ela começou a viajar e falando aquilo. Depois ela disse que sentiu que uma mão carregou ela. E foi mostrando as coisas para ela. Daqui a pouco ela parou, percebeu que estava sentada na cama dentro do hospital. Falou assim, não, foi um sonho. Foi um sonho. E ela disse que viu a médica entrando, os enfermeiros entrando. Daqui a pouco falou com ela. E levaram ela, anestesiaram ela, e ela viu isto. E quando ela acordou, que ela passou a mão no rosto, todo o câncer do rosto tinha desaparecido. Eu falei assim, aquele Deus que eu falei que não existia, a partir de hoje não tem como eu deixar de falar desse Deus. Você só sabe quem Ele é experimentando. E ela estava limpa. Mostrou ela anteriormente com um câncer enorme no rosto. Depois mostrou ela com o rosto limpinho. E assim, ó. Como que você vê um negócio desse? E aí você vai olhando e vai vendo que, irmãos, tem coisas que a gente precisa ter entendimento. Se nós quisermos realmente sermos sinceros naquilo que nós fazemos, não tem como nos mantermos separados de Deus. Não tem como nos mantermos separados da sua palavra. Não tem como nos mantermos separados da obediência a Ele. Porque devoção é inseparável de Deus. Você tem que manter-se em comunhão. Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, você tem poder. Se você não permanecer em mim, e se a minha palavra não permanecer em vós, você não tem poder. É assim que funciona. Nós precisamos querer. Nós precisamos concentrar mais esforços. Sabe por quê? Não há caminho alternativo. Não há. Não tem atalhos. Ou você segue o manual dele, ou você não chega a lugar nenhum. O título que nós colocamos nessa mensagem é: não existe como você ter poder para falar sem que tenha devoção. É necessário você manter comunhão com Ele. Vê, pega um livro para mim, por favor, na pasta. Então é bom, irmãos, nós atentarmos a isto. A nossa devoção é sincera? Aquilo que nós professamos está dentro daquilo que nós fazemos? Eu escolhi aqui 2 citações. Uma de Bryan Chapell, que ele diz:
Nenhuma verdade chama mais fortemente a santidade que a conexão entre o caráter do pregador e a recepção do sermão. As pessoas não se lembrarão do que eu disse. Elas se lembrarão de mim e se minha vida deu crédito à mensagem da Escritura. Pode ser que você nunca receba a honra do mundo ou nunca pastoreie uma igreja de milhares. Mas uma vida de santidade combinada com explicações claras da graça e do amor e santidade às Escrituras garante o poder do Espírito para a glória de Deus. Interessante. E a outra é de John Flavel, que ele diz: nada transforma a alma de um homem tanto quanto a comunhão com Deus. Aqueles que mais se parecem com Deus são os que mais frequentemente conversam com Ele. Então, não tem alternativa. Não tem atalhos. Ou você se dedica a uma vida de devoção, ou você busca conhecer melhor a Ele, ou você pode ser qualquer outra coisa, ou pode fazer qualquer outra coisa, mas sempre vai deixar a desejar em relação àquele que você professa ser discípulo. E eu espero em Deus que a gente vá aí a cada instante aprendendo com aquilo que os apóstolos nos deixaram e têm nos ensinado. Se você quer que as pessoas realmente o respeitem por aquilo que você diz, olha para o versículo 10 de Atos 6. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão fazia e demonstrava, através dos seus atos, através das suas atitudes, que ele realmente mantinha uma devoção, uma comunhão com o Senhor da palavra. E nós, o que queremos? Eu espero em Deus que a gente a cada dia que vá passando, vá se conscientizando da responsabilidade que temos diante daquilo que representamos. Amém? Deus abençoe.